Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade aqui, então, às aulas de Direito Constitucional dessa revisão final PGE Amapá. Vocês viram um bloco sobre processo legislativo. Lá a gente, no finalzinho dele, tratou da iniciativa para propostas de emenda à Constituição. E aqui a gente vai dar continuidade ao estudo de questões relativas ao poder constituinte derivado, tá? Especialmente no que diz respeito ao processo de modificação da Constituição Federal, tá bom? Existem algumas questões importantes e que aparecem em prova que vocês precisam ter em mente. E aí a gente vai começar analisando questões relativas ao processo legislativo envolvendo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Vamos na tela aí. Olha só. O artigo 60, parágrafo 3º, ele fala que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não é pela mesa do Congresso Nacional, é pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. O que é importante perceber aqui é que não há sanção do chefe do Executivo. Tá? Então, se o chefe do Executivo quiser participar do processo legislativo de PEC, a única opção dele é se ele apresentar a PEC, se a iniciativa for dele. Senão, ele não participa de uma proposta, da deliberação de uma proposta de emenda à Constituição. Tá? O parágrafo 5º do artigo 60, ele traz uma limitação interessante, que é a seguinte: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano. Não pode em hipótese alguma, tá? Diferente é o tratamento que a Constituição dá à rejeição de projetos de lei. Nesse caso, olha só como fala o artigo 67, a matéria constante de projeto de lei rejeitado só poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Ou seja, quando é uma lei, um projeto de lei, na verdade, se houver maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, ele pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. Agora, quando é uma PEC, já era. Se rejeitou, se for prejudicado, só na sessão legislativa seguinte, só no ano seguinte. Tá? O parágrafo 2º do artigo 60, ele fala o seguinte, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Sobre isso, 2 observações. Vem aqui comigo. Primeiro, a gente viu que normas básicas de processo legislativo são de observância obrigatória nos estados e nos municípios. Consequentemente, não pode o Estado-membro, na sua Constituição, exigir um quórum diferente de 3/5 para aprovar uma emenda à Constituição estadual. Tá bom? Então, por exemplo, não pode exigir 4/5 para aprovar uma proposta de emenda à Constituição do Estado. Tá bom? Isso, na verdade, acabaria inviabilizando a alteração da Constituição estadual. Tá? Esse caso foi já analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Outra coisa, a Constituição fala que a PEC será votada em 2 turnos. Só que ela não diz se existe ou não um intervalo mínimo de tempo entre cada turno de deliberação e votação da PEC. E isso foi discutido na ADI 4357 e na ADI 4425. Que questionaram a emenda 62 de 2009, a conhecida emenda do calote, aquela emenda que trouxe um regime diferenciado para pagamento de precatórios. Essa emenda, pasmem, ela foi deliberada e votada em 2 turnos no mesmo dia. Os 2 turnos foram deliberados no mesmo dia. E aí houve um questionamento nessas ADIs falando o seguinte: olha, votar a PEC em 2 turnos não representa a real vontade política de alteração da Constituição. Não é fiel a qual é a verdadeira vontade política do constituinte derivado. Logo, seria inconstitucional. E o que o STF decidiu? Falou o seguinte: olha,
A Constituição ela não prevê um intervalo mínimo entre cada turno de votação de uma PEC. Então nós não temos critérios objetivos para analisar a real vontade do legislador em alterar a Constituição ou não. Então não há inconstitucionalidade pelo simples fato de votação dos 2 turnos no mesmo dia. Tá certo? Outra questão interessante envolvendo o PEC, joga na tela, é a seguinte: são as limitações materiais ao poder de reforma, as chamadas cláusulas pétreas. Sobre isso existem diversos questionamentos, tá certo? Vamos iniciar esse estudo aqui, lendo aqui o que diz o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Fala o seguinte, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E aí lista aqui as cláusulas pétreas. Primeiro, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. E aqui surgem alguns questionamentos, tá? Primeira questão, vem aqui comigo. O que se proíbe é uma proposta de emenda que seja tendente a abolir uma cláusula pétrea. Então, não é qualquer proposta de emenda que modifique uma cláusula pétrea. O que é tendente a abolir? Tendente a abolir é aquela modificação que afeta negativamente o núcleo essencial de uma cláusula pétrea. Então, uma emenda à Constituição que altere a cláusula pétrea, mas que não afete negativamente o seu núcleo essencial, não é proibida pela Constituição Federal. Tá? Só é proibida se afetar negativamente o núcleo essencial da cláusula pétrea. E aí surge uma outra questão interessante. Não é possível nem mesmo deliberar sobre uma PEC que veicule uma disposição tendente a abolir uma cláusula pétrea. Tá? Então, o próprio processo legislativo dessa PEC é proibido. E aí surge aquela questão que o STF já decidiu. Em relação a projetos de lei, o STF decidiu o seguinte, que o parlamentar ele possui legitimidade para impetrar mandado de segurança para sanar algum ato praticado durante o processo legislativo que ofenda as regras constitucionais atinentes ao procedimento de deliberação das propostas de lei. Ou seja, é um controle prévio de constitucionalidade sob o ponto de vista formal. Tá? E essa legitimidade é dada apenas ao parlamentar. Tá certo? Para questionar também aspectos formais envolvendo propostas de emenda constitucional, o parlamentar também tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança. Agora, quando se trata de uma PEC, ele pode debater não apenas questões formais, mas também questões de caráter material. Por quê? Porque se for uma PEC tendente a abolir uma cláusula pétrea, aí a análise é de caráter material. E aí ele tem legitimidade para questionar essa deliberação dessa PEC via mandado de segurança de forma preventiva. É um controle preventivo de caráter material da constitucionalidade da PEC. E esse controle material, de caráter material, só se aplica para PEC, tá? Não se aplica para projeto de lei. Então, se houver um projeto de lei que está respeitando os aspectos formais, procedimentais do processo legislativo, mas que seja tendente a abolir alguma cláusula pétrea, ele não pode ser controlado previamente via mandado de segurança impetrado por parlamentar. Tá? Houve esse debate no STF, em um precedente, e o ministro Gilmar Mendes queria estender essa análise preventiva material aos projetos de lei, mas a maioria não aceitou, tá bom? Joga na tela para a gente conferir qual é esse precedente. Olha aí, foi nesse mandado de segurança 32033, tá? Nesse caso, a STF decidiu que a restrição do artigo 60, parágrafo 4º, que é aquela que proíbe a deliberação de PEC tendente a abolir cláusula pétrea, se aplica apenas a propostas de emenda à Constituição, não impedindo a deliberação de projeto de lei que ofenda
as cláusulas pétreas, tá? E esses entendimentos já foram cobrados em prova de Procuradoria Estadual, tá? Olha aí a questão. Foi uma prova do CESP, tá? PGE Sergipe, do ano passado, tá? Embora não seja uma prova Carlos Chagas, repito, questões de outras bancas que se assemelhem a Carlos Chagas são válidas como parâmetro de estudo, tá? E é o caso do CESP. O que essa questão falou? Falou o seguinte: embora o sistema brasileiro não admita o controle jurisdicional da constitucionalidade material dos projetos de lei, a gente acabou de ver isso, a jurisprudência do Supremo reconhece excepcionalmente que tem legitimidade para impetrar mandado de segurança o parlamentar, e apenas ele, tá? Para impugnar inconstitucionalidade formal no processo legislativo ou para impugnar a proposição tendente a abolir cláusulas pétreas. Aqui no caso, proposição PEC, né? Tá? Uma observação sobre isso aí. Vem aqui. Se o parlamentar, durante o curso desse mandado de segurança, perder o mandato, ocorre aí uma perda superveniente de legitimidade e o mandado de segurança é prejudicado. Ele é extinto sem análise do mérito, tá? Decisão do Supremo Tribunal Federal recente. Fiquem atentos a essa questão aí, tá? Outra questão importante sobre cláusulas pétreas. A gente viu que lá no inciso 4 do parágrafo 4 do artigo 60 está clausulado, né, foi petrificado o rol, os direitos e garantias individuais. E aí surge o questionamento. Apenas os direitos e garantias previstos no artigo 5º da Constituição configuram cláusula pétrea? Não, tá? Existem outros direitos e garantias fundamentais espalhados pelo texto da Constituição. Outros direitos e garantias individuais espalhados pela Constituição, e eles também são cláusula pétrea. Por exemplo, a anterioridade tributária e a anterioridade eleitoral. São todas garantias do contribuinte e do eleitor, tá? São garantias individuais. Então, existem... A cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais não se limita ao artigo 5º da Constituição, tá certo? Houve um caso em que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu sobre uma imunidade. Houve uma emenda à Constituição que ela retirou uma imunidade tributária que estava prevista no texto originário da Constituição. E aí houve uma alegação de que isso feriria a cláusula pétrea dos direitos e garantias individuais. E o STF decidiu que não. A imunidade tributária não caracteriza um direito ou garantia individual, tá certo? Então, não haveria problema em tirar essa imunidade tributária do texto da Constituição. Não existe direito fundamental a não ser tributado, tá certo? Vamos seguir aqui. É possível falar em cláusulas pétreas implícitas? É sim. O próprio STF, embora de forma não muito clara, né, já se manifestou nesse sentido, em um precedente bem antigo, quando ele falou o seguinte: não há dúvida de que, em face do novo sistema constitucional, o STF é competente para, em controle difuso ou concentrado, examinar a constitucionalidade ou não de emenda constitucional impugnada por violar cláusulas pétreas explícitas ou implícitas. Então, ele admite a existência de cláusulas pétreas implícitas, tá? Agora, quais são as cláusulas pétreas implícitas? Isso é uma coisa que não está bem definido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? E aí a doutrina aponta algumas cláusulas pétreas implícitas, tá? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, a titularidade do poder seria uma cláusula pétrea implícita. Não pode o constituinte de reformador querer dizer que o poder não pertence ao povo, tá? O órgão que exerce o poder de reforma, no caso o Congresso Nacional, também é uma cláusula pétrea implícita. O procedimento de elaboração de emendas constitucionais, aquele procedimento de elaboração, de aprovação de PEC, também é uma cláusula pétrea implícita. Por quê? Vem aqui comigo. Pessoal, o procedimento de elaboração de uma emenda à Constituição, ela é um ponto de equilíbrio entre duas forças, entre dois valores. De um lado, a necessidade de constante atualização da Constituição. E de outro lado, a rigidez constitucional.
né? Porque o processo de elaboração de PEC é um processo mais dificultoso do que um processo de aprovação de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Então, é ela que esse processo mais dificultoso que caracteriza a rigidez constitucional. Então, por um lado, temos a necessidade de modificar a Constituição e de atualizá-la, e de outro lado, a rigidez constitucional. E aí é o processo de aprovação de uma PEC que equilibra essas duas forças e garante a permanência da Constituição. É ele que evita a ruptura e é ele que permite que a Constituição seja atualizada. Porque se a Constituição nunca pudesse ser atualizada, ela acabaria havendo facilmente um momento de ruptura constitucional e aí a elaboração de uma nova Constituição. Por outro lado, a rigidez constitucional é garantida pelo processo mais dificultoso e, consequentemente, a supremacia da Constituição também. Tá bom? Por isso que é uma cláusula pétrea implícita. Volta na tela comigo. Também é cláusula pétrea implícita a República e o presidencialismo. Por quê? A doutrina entendeu assim por conta do plebiscito lá de abril de 1993, quando a população confirmou a forma e o sistema de governo como república e presidencialismo. Quando isso aconteceu, a doutrina passou a entender que se tornaram cláusulas pétreas implícitas, tá bom? Também é cláusula pétrea implícita o próprio rol de cláusulas pétreas explícitas. Esse rol aqui não pode nem ser ampliado, nem ser reduzido. Agora, por que ele não pode ser ampliado nem reduzido? Vem aqui comigo. Ele não pode ser ampliado porque é o seguinte, se ele fosse ampliado por meio de uma emenda à Constituição, o que nós teríamos seria o poder constituinte derivado limitando a si mesmo. E não é possível um poder de determinada hierarquia limitar um poder de mesma hierarquia. A limitação tem que vir de um poder jurídico superior, tá bom? Então é por isso que não é possível ampliar o rol de cláusulas pétreas. Da mesma forma, também não é possível reduzir, tá? Por quê? Porque no Brasil não se admite o chamado poder constituinte evolutivo, tá certo? Agora, isso não significa, por exemplo, você não pode ampliar o rol de cláusulas pétreas. Mas isso não significa o seguinte. Primeiro, se for uma cláusula pétrea implícita, admite-se que, por meio de uma emenda à Constituição, ela seja prevista expressamente no rol de cláusulas pétreas explícitas. Tá? Isso aí é uma exceção e é admitido. Agora, a proibição de ampliar o rol de cláusulas pétreas explícitas não significa que o conteúdo de uma determinada cláusula pétrea não possa ser ampliado. Por exemplo, a gente viu que os direitos e garantias individuais são cláusula pétrea. A gente não pode criar uma nova cláusula pétrea inédita e colocar lá no artigo 60, parágrafo 4º. Agora, é possível que surja, em determinado momento, um novo direito, uma nova garantia individual. Nesse caso, o rol de direitos e garantias individuais será ampliado, mas o rol de cláusulas pétreas não será ampliado. Entenderam? É possível, então, ampliar o teor, o conteúdo de uma cláusula pétrea, tá certo? Em relação ao poder constituinte evolutivo, o que é o poder constituinte evolutivo? É o seguinte, o poder constituinte evolutivo seria o poder que seria apto a modificar o rol de cláusulas pétreas, tanto implícitas quanto explícitas. Pela modificação do rol de cláusulas pétreas implícitas, bastaria simplesmente uma emenda à Constituição, ao texto da Constituição. Uma emenda que ignoraria a cláusula pétrea que existe implicitamente. Seria uma emenda fruto do poder constituinte evolutivo. Se fosse uma cláusula pétrea explícita, o poder constituinte evolutivo atuaria por meio do que chamamos de dupla revisão. Como é que é isso? Ele primeiro tiraria do texto constitucional aquela cláusula pétrea explícita e depois aprovaria uma emenda à Constituição alterando aquela matéria que era objeto de cláusula pétrea. Tá? Por isso que a dupla revisão envolve duas emendas, duas alterações no texto da Constituição.
Por que se defende o poder evolutivo, poder constituinte evolutivo? Quem defende o poder constituinte evolutivo diz que ele é melhor do que encarar o risco de uma ruptura constitucional. Como assim? Se você admitisse o poder constituinte evolutivo, bastaria alterar o rol de cláusulas pétreas para que a Constituição fosse atualizada, né? Agora, se você não admite o poder constituinte evolutivo, o que acontece? Aquela cláusula pétrea não poderá ser alterada e, eventualmente, haverá um momento de ruptura constitucional e será elaborada uma nova Constituição pelo poder constituinte originário. No Brasil, não se admite atualmente o poder constituinte evolutivo, mas já houve na história, né, na história constitucional brasileira, a manifestação do poder constituinte evolutivo antes de 88. Qual foi? Vamos ver na tela aí. Foi a seguinte: foi o caso da Emenda Constitucional número 8 de 77. E o que foi que ela fez? Ela modificou o rito de aprovação de uma PEC. Nessa época, exigia-se o quórum de aprovação de 2/3, e essa emenda transformou em maioria absoluta. Como a gente viu, o procedimento de aprovação de PEC é uma cláusula pétrea implícita, né? E essa emenda alterou. Então, foi admitido no Brasil o poder constituinte evolutivo, mas hoje não é mais admitido, tá? Pode vir aqui comigo. Pessoal, agora a gente vai passar para a análise da questão da revisão constitucional, tá? É um tema importante. Sempre aparece em prova, a gente vai ver que tem algumas questões de prova sobre isso. Também temos precedentes jurisprudenciais do STF a esse respeito. Por isso é um tema importante, tá? Lembrem que a revisão constitucional ela está prevista no ADCT e hoje é uma norma constitucional de eficácia exaurida, tá? Por quê? Porque a revisão constitucional já foi exercida. E essa questão da possibilidade de realizar novas revisões foi muito debatida na jurisprudência. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos na tela primeiro. Olha aí, a revisão constitucional está prevista no artigo 3º do ADCT, que fala o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição. Então aqui temos uma limitação temporal à revisão constitucional. Por quê? Porque ela só poderia ser realizada após 5 anos. Pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Então o quórum de maioria absoluta não é de 3/5. Em sessão unicameral. Então aqui temos limitações formais à revisão constitucional. Quais são? Maioria absoluta dos membros do Congresso e sessão unicameral. Diferente da PEC, né, da reforma constitucional. A revisão constitucional tem limitações diferentes, tá bom? Agora surgem alguns questionamentos. Vem aqui comigo. Primeiro, depois de 5 anos da promulgação da Constituição é que poderia ser feita a revisão constitucional. Mas o Congresso não era obrigado a fazer essa revisão constitucional. Ele tinha liberdade de fazer um juízo de conveniência política sobre realizar a revisão constitucional ou não, tá bom? Não significa também que exatamente após 5 anos da promulgação a revisão tinha que ser feita. Não. Passados 5 anos, o Congresso poderia fazer em algum momento essa revisão. Outra questão, uma vez realizada a revisão constitucional, ela não pode ser realizada novamente. Tá certo? E além disso, não pode uma emenda constitucional introduzir uma previsão de nova revisão constitucional. O STF já decidiu sobre isso e a jurisprudência do Supremo está tranquila, tá bom? Separei no material alguns precedentes, vamos dar uma olhadinha bem rápida aqui. Joga na tela. Olha só, nessa ADI 981, o STF decidiu que após 5 de outubro de 93, cabia ao Congresso Nacional deliberar no sentido da oportunidade ou necessidade de proceder à revisão constitucional a ser feita uma só vez. Então aqui a gente vê que a partir de 5 de outubro de 93, aí é que o Congresso poderia passar a pensar nessa revisão. Tá? Não tinha que ser exatamente em 5 de outubro de 93. Outra questão aqui, ó. Ao Poder Legislativo Federal e Estadual não está aberta a via da introdução no cenário jurídico do Instituto da Revisão Constitucional. O que ele está falando?
está falando que a revisão constitucional não pode ser prevista por meio de PEC. Não pode ter uma PEC prevendo nova Constituição, nova revisão constitucional. Tá? Isso foi decidido aqui nessa ADI 1722. E banca de concurso já questionou isso aí. Olha só, CESP, em 2010, perguntou o seguinte: a revisão constitucional realizada em 93 é considerada norma constitucional de eficácia exaurida e de aplicabilidade esgotada, não estando sujeita à incidência do poder reformador. O que significa isso? Significa que uma PEC não pode prever nova revisão. Tá? Vejam como é importante a questão. Essa assertiva está correta, então. É uma norma de eficácia exaurida mesmo. Tá? Seguindo aqui, ó, prova de Procuradoria de Estado. Segundo o ADCT, a revisão constitucional será feita a cada 5 anos, em sessão bicameral do Congresso Nacional. Está tudo errado. Né? Primeiro, não será feita a cada 5 anos, ela vai ser feita, e já foi feita, né? Uma única vez, após 5 anos da promulgação da Constituição de 88. Tá? Em qualquer momento, depois de 5 anos. E a sessão não é bicameral, é unicameral. Então tenham atenção a isso aí. Mais 2 questões importantes. Vem aqui comigo. Primeiro, a revisão constitucional não pode ferir as cláusulas pétreas. Tá? Então as cláusulas pétreas devem ser respeitadas por ocasião da revisão constitucional. Assim como deve uma emenda à Constituição, por meio de PEC, respeitar também as cláusulas pétreas. E outra questão. A gente sabe que em 93 nós tivemos aquele plebiscito tratando da forma de governo, se república ou monarquia, e do sistema de governo, se presidencialismo ou parlamentarismo. E a população confirmou que queria república e presidencialismo. Né? Foi mantido esse regime aí. E aí houve uma seguinte alegação, falou o seguinte: olha, na verdade essa revisão constitucional ela foi prevista simplesmente para adaptar a Constituição na hipótese de se passar a adotar parlamentarismo e monarquia. Como não foi adotado, a revisão constitucional teria perdido o objeto, não poderia ser feita mais. O STF entendeu que não, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falou que não perdeu o objeto, a revisão constitucional, em virtude do resultado desse plebiscito. Então ela poderia continuar, ela continuou podendo ser feita, tá? E ela foi efetivamente realizada. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre o poder constituinte derivado era isso. Tá? Espero que tenha sido útil a aula. Fiquem atentos a essas questões e a gente se vê daqui a pouco em outro bloco. Até lá!